Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Olá, meus amigos, começa agora o nosso bate-papo das 6, o nosso encontro, de todas as tardes, comecinho de noite, sexta-feira, a gente fechando com mais um tema importante. Aliás, ao longo dessa semana trouxemos aqui vários temas muito relevantes para toda a nossa sociedade, temas de interesse de todos. Estamos aqui com outro assunto muito importante e eu quero chamar a sua atenção, sobretudo para as mulheres, mas os homens também, um assunto sobre saúde que nós vamos conversar daqui a pouquinho com as nossas convidadas de hoje. Vamos ver aí na nossa câmera externa o movimento no trânsito lá fora, tranquilo, fluindo aí tranquilamente nesse comecinho de noite de sexta-feira, primavera, depois de um dia com muito calor aqui na cidade de Linhares, esse frescor da tarde, desse começo de noite aí, o trânsito fluindo tranquilamente. Obrigado a você que também nos acompanha pela Rádio Sim FM, estamos em transmissão simultânea, para você que nos ouve pelo rádio, este é o programa Bate-Papo das 6, transmitido pela TV Sim, trazendo vários assuntos até às 19 horas. Gente, começou o mês de outubro e como tradicionalmente acontece há vários anos, o Outubro Rosa é o destaque desse mês, um momento de fazer um alerta, de chamar a atenção para os cuidados e a prevenção ao câncer de mama. E hoje nós vamos falar sobre este assunto, o Outubro Rosa. Eu converso aqui ao meu lado com a doutora Raquel Quintino, é médica, oncologista. Doutora Raquel, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Cláudia. Tudo Obrigada, bom? Tudo jóia. Prazer tê-la conosco, a doutora Carla Paula, também psicóloga, vai participar conosco nessa noite. Obrigado pela presença, Carla. Boa noite, obrigada pelo convite. Prazer tê-la conosco. Gente, o Outubro Rosa, que é esse mês, como eu disse, muito importante de reflexão, de acompanhamento, a importância dos exames preventivos. As mulheres são caprichosas nesse aspecto, se comparadas aos homens, porque é uma doença que, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, pelo menos 66 mil novos casos devem ser diagnosticados assim que fechar o ano de 2020. Nós teremos aí mais de 66 mil novos casos de câncer de mama só em 2020. Isso falando de Brasil, Se a gente for colocar o mundo inteiro, e é um câncer que realmente, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o primeiro, em relação à saúde, aos cânceres que atingem as mulheres, doutora? Sim, a principal incidência nas mulheres, tirando o câncer de pele, é o câncer de mama. O bom disso tudo é que o diagnóstico foi se tornando mais preciso e hoje as chances de cura são muito altas, Graças a Deus. Sim, por isso que a gente enfatiza tanto nessas campanhas do Outubro Rosa, por conta que quanto mais cedo diagnostica, um diagnóstico precoce, aumenta as chances de cura e o tratamento também ele fica sendo menor. Se a gente diagnostica mais precoce, um tumor de até 1, 2 centímetros, a chance de cura é maior do que 95%. E os traumas do tratamento também são menores nesse sentido, Sim. Bacana. A doutora Carla Paula, também psicóloga, a presença dela é muito importante, não só porque ela atende também mulheres que passam pelo diagnóstico, e é um momento difícil, o emocional fica bastante abalado, mas a Carla também viveu isso na pele, Carla? Aliás, recentemente você terminou o tratamento, Boa noite. Sim, ainda falta a cirurgia de reconstrução de mama, mas graças a Deus eu descobri, como a doutora Raquel disse, de forma precoce, então o tratamento ele se torna mais tranquilo. É traumático, porque o que eu observo da experiência que eu tive e das pacientes que eu atendo, o maior trauma é receber o diagnóstico. Aquela notícia que chega. Isso, porque a gente vem de uma época
se a gente parar para a gente pensar, a gente volta um pouquinho no tempo, a gente vai perceber que as pessoas nem falavam a palavra câncer. É verdade. Né? As pessoas não tinham coragem, falavam aquela doença. Então, hoje, nós estarmos aqui falando sobre a doença é um progresso muito grande. Sem dúvida. É uma quebra de tabu, é uma mudança na cultura. E isso faz uma diferença, tanto para as mulheres quanto também para os familiares, porque todo mundo ali vai adoecer. A gente tem que cuidar não só da paciente, mas também do familiar, porque toda a rotina vai ser alterada. Então, é um momento que você não sabe o que vai acontecer. Eu me lembro que depois eu olhei para trás e falei, eu não precisava ter chorado tanto. Não precisava, Não né? precisava. Então, a gente precisa dar esse suporte, tanto para a prevenção, quanto naquele primeiro momento ali, que depois, com o tempo, a paciente vai perceber que não é tão difícil. Aliás, gente, eu quero agradecer muito a Carla, porque ao longo dessa semana a gente se falou bastante aqui, né? Ela propôs essa pauta em estar conosco, porque não é todo dia que a gente consegue, né, ter uma profissional da área de saúde também, que tem atendido pacientes com câncer de mama e que se dispunha, né, que se propunha a falar também da sua vida pessoal. E o seu diagnóstico, interessante, que foram 2 vezes, né? Foram 2 vezes. Na primeira vez, eu descobri o nódulo, mas eu fiz vários exames e pediram para eu namorar o carocinho, digamos assim. Ficar ali observando. Só que eu engravidei. E eu engravidei e sofri um aborto espontâneo. E em questão de 40 dias, aquele nódulo que tinha menos de 1 centímetro, ele foi para 6 centímetros. Então, foi um susto muito grande, né? E aí eu fiz o tratamento, mas eu não fiz cirurgia. E depois, fiquei um período sem nada, sem nenhum problema. Eu vi que eu estava novamente sentindo algumas coisinhas, só que aí dessa vez o nódulo, ele tinha 1 centímetro. Mas já foi na segunda vez. Isso, na segunda vez. E aí dessa vez eu optei por fazer cirurgia. Aí não teve jeito, né? Eu preferi, eu achei mais tranquilo. Doutora Raquel, ela falou da gravidez, né? Há algum empecilho ou alguma dificuldade maior nesse sentido? A mulher que é diagnosticada com câncer de mama, estando grávida, isso traz uma situação diferente? Sim, a gente tem que fazer algumas adaptações, por exemplo, com relação à quimioterapia, para a escolha do trimestre, para realizar, não realizar no primeiro trimestre, o segundo e terceiro pode realizar tranquilamente, e com relação à radioterapia. Então, a gente, às vezes, a paciente pode fazer um tratamento conservador, que é não retirar a mama toda, mas isso implica em fazer radioterapia, mas não vai poder fazer durante a gravidez a rádio. Então, aí, às vezes, a gente indica um tratamento de retirar a mama toda para poder não esperar 9 meses para depois realizar a rádio. Então, isso vai de acordo com o trimestre da gravidez. Ela consegue fazer todo o tratamento, mas com essas nuances, sabe? De, às vezes, ter que mudar um pouquinho a ordem do tratamento. Às vezes, em vez de começar com cirurgia, começa com químio. E, às vezes, posterga um pouquinho a rádio, mas dá para tratar tranquilamente. É possível caminhar, né, a gravidez, a evolução da gravidez com o tratamento, claro, com esses cuidados. Sim, e a outra atenção que deve ser dada, então é possível tratar tranquilamente, não tendo prejuízo. Mas que é muito comum o crescimento durante a gravidez. Mas por que isso ocorre? É a questão hormonal? Sim, né? E por conta da própria imunossupressão gerada pela gravidez, facilita o crescimento. A todo momento a gente tem aumento de células, cresce células, algumas com atipias, algumas modificadas, e o nosso corpo vai lá e destrói essa célula. Como o neném é um corpo estranho, o nosso corpo, durante a gravidez, é como se tivesse um estado de imunossupressão fisiológica, e isso propicia o crescimento do tumor. Ô Carla, e foi muito rápido esse tumor, então estava em 1 centímetro e de repente... Não chegou a 1 centímetro. Não chegou a 1. Não estava, e de repente, porque eu sofri um aborto espontâneo. Sim. Então aquilo desencadeou um crescimento muito rápido. Em questão de 40 dias eu notei que o caroço havia crescido. E foi quando eu procurei um médico e veio aquele diagnóstico que eu não queria. Como é que foi, assim, você lidar com... Claro, você é psicóloga, para quem está assistindo deve imaginar, não, ela é psicóloga, é mais fácil, né? Mas é um ser humano, naturalmente, como qualquer um, tem emoções. Como é que foi lidar com esse turbilhão? Porque, assim, grávida, né? Infelizmente tinha perdido o bebê e o diagnóstico. Na verdade, a minha primeira preocupação... Porque, assim, quando você recebe o diagnóstico, a sensação que você tem é que você vai morrer. O chão parece que se abre, né? Você recebe, naquele momento ali, um choque muito grande. E o que acontece? Você traz a memória
pessoas que morreram, pessoas que não conseguiram, que você vai arquivando ao longo da sua vida, ali na sua memória vem tudo à tona. E eu com uma criança pequena. Então, meu filhinho com 4 anos, e aí? Como é que eu vou lidar com ele, como que eu vou passar isso para ele? A preocupação de como ele iria absorver aquilo tudo, se a forma como eu iria agir para não traumatizar o meu filho, né? Então, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, equilibrada pela minha profissão, acredito também pela fé. Então, eu queria estar ali o melhor possível para traumatizar menos possível o meu filho. E nesse momento, doutora Raquel, a presença da... Porque o diagnóstico, ele realmente é muito pesado, assim, né? A pessoa sente aquele choque. Agora, cada caso é um caso, né? A gravidade, ali os exames que vão mostrar, mas a presença da família é muito importante, né? É fundamental. Essa rede de apoio é fundamental e a gente observa isso na prática. As pacientes que têm todo esse apoio familiar, elas respondem muito melhor, elas se recuperam melhor, então isso é fundamental mesmo. Que bacana. Gente, olha, quem quiser mandar mensagem para nós, o nosso WhatsApp aparece aí, tá? 996224547. Você pode participar conosco, né? Se quiser fazer alguma pergunta aqui para a doutora Carla, para a doutora Raquel. A hora é agora, né, de você interagir conosco. 996224547. Mande uma mensagem aí, sua pergunta, opinião. De repente você também passa por esse diagnóstico agora. Tá aí, parece que o mundo acabou, mas tenha calma, né, doutora Raquel? Tem que ter calma nessa hora. Sim, e por isso que a gente estimula tanto para o paciente manter a vida normal. Fazer atividade física, caminhar, ir ao ar livre, sair com a família. Então, assim, é um diagnóstico que é totalmente possível ser passível de cura, de tratamento adequado, sem prejuízo até mesmo na estética, que a preocupação, na verdade, no início, igual a Carla falou, todas as minhas pacientes falam, não, pode tirar minha mama, elas não se preocupam, né, com isso. Depois, obviamente, né, que quando você vê que passou, fala, ai, agora eu quero. Mas no início, porque a preocupação é a vida sempre, né? Mas e hoje, então, por isso que a gente enfatiza tanto fazer os exames, porque se diagnostica precoce, é possível tratar adequadamente de uma forma menor, que não gera prejuízo estético. Então, além de estar tratada, curada, esteticamente, né, perfeito. Ô, Carla, essa preocupação também chegou até você no primeiro momento? Como é que foi, assim, o dia que você recebeu esse exame? Na verdade, eu preocupei muito com meu filho. Você pensou logo nele? Nele. A minha preocupação foi ele. E eu queria estar forte, eu queria deixar para ele um exemplo de vida. Então, eu tinha aquela preocupação de como que ele vai observar, como que eu vou vivenciar tudo aquilo. Então, eu sentei com ele, eu fui o mais natural possível, não escondi nada. E aí entra a minha formação, que eu sei que a mãe precisa lidar com a verdade, falar a verdade, porque a criança, ela age como uma esponjinha, né? Tudo o que acontece, a criança vai saber. Não adianta tentar esconder. Então, eu sentei com ele e falei, olha, mamãe tem um dodói. E expliquei que eu precisaria me ausentar, que seria um remédio, quimioterapia e que o cabelo da mamãe ia cair. Na época, o meu cabelo era muito comprido. Eu já logo cortei. E quando chegou a hora de raspar a cabeça, eu pedi para ele ajudar uma amiga minha, ela que foi a minha companheira, esteve com a gente o tempo todo. E ela começou com a máquina, eu fui na minha casa mesmo, eu falei, quer saber de uma coisa? Já que eu vou ficar careca, vamos ser em grande estilo. E aí ele curtiu num primeiro momento, ele ficou um pouco assustado. Depois ele falou, mamãe, eu quero que você coloque o lenço. Eu coloquei o lenço, falei, olha, a hora que você se sentir à vontade, a mamãe tira. Passou uns 10 minutos, ele voltou, mãe, eu quero te ver. Eu mostrei, ele falou, mãe, você ficou linda, me beijou. Aí eu decidi fazer book, então eu decidi brincar com ele, nós brincávamos de rainha do Egito, ele era um faraó, para amenizar todo aquele sofrimento. Então, o conselho que eu dou para as mães é lidar de frente, encarar, chegar para o filho, olhar para o filho no olho, explicar que é um momento de luta. Eu costumo dizer para as minhas pacientes que é encontrar ouro no lixo. É possível ser feliz tendo câncer, enfrentando o câncer. E desde o primeiro momento eu disse, não, eu vou vencer. Eu não vou deixar de ser feliz por causa de um carocinho. Eu vou mandar nesse carocinho, ele vai ter que sair.
Eu imagino que é um santo remédio, né, doutora Raquel? Porque assim, manter esse otimismo, né, essa alegria, ainda que, né, no sofrimento ali, é fundamental, né? Ah, sim, a receptividade para um tratamento, isso é fundamental. E vale lembrar também que o tratamento é aquele trabalho de formiguinha, ele é bem vagaroso, tem que ter muita paciência. Paciência, né? Porque é longo, né? E depois tem que manter o segmento. Então, as pacientes normalmente fazem cirurgia, aí depois quimioterapia, depois radioterapia, aí algumas hormonioterapia, e esse hormônio pode variar entre 5 e 10 anos. Não são todas as que precisam, alguns determinados tipos de tumores que precisam, e aí pode variar entre 5 e 10 anos. Então, é um tratamento longo. Pois é, e aí tem que ter toda a sanidade mental, né, gente, para suportar isso, contar com o apoio da família. A Carla me falou também do esposo, né, dos pais, que deu todo o apoio. Isso é fundamental, é formar essa rede aí, né, essa teia para poder dar todo o suporte. E nós temos também depoimentos, né, de mulheres que estão passando, algumas que já superaram o tratamento. E a gente quer conferir agora, vou pedir a nossa produção para colocar o vídeo da Priscila Mara Machado, que contribui para esse programa. Viu, Priscila? Obrigado por ter se disponibilizado, colocar sua imagem na televisão para mostrar e contar um pouquinho da sua história. Olá, meu nome é Priscila, eu sou casada, tenho 2 filhos lindos e foram as pessoas que mais me impulsionaram a viver. Quando em 2017 eu pude sair de uma palestra de Outubro Rosa, fazendo autoexame em casa, recebi 2 nódulos que me assustaram muito. E daí, fazendo os exames, mamografia, nós vimos que era um câncer de mama, tão temido câncer de mama. Mas, e com tanta dificuldade, com tanto medo, com tanta dor naquele momento, eu pude perceber o cuidado da minha família, da minha igreja, dos meus amigos e, acima de tudo, o cuidado de Deus com a minha vida, com a minha família. E nós fizemos todo o processo, não fui poupada de nada, fiz as 9 sessões de quimioterapia, fiz a radioterapia, também passei pela mastectomia, tudo momento difícil, de muita dor, né, emocionalmente falando, mas eu pude ver o amor, o cuidado das pessoas, de Deus comigo, com a minha casa, com a minha família, nada nos faltou, inclusive a paz nesse tempo. E hoje também já fiz a reconstrução da mama, estou muito feliz. E o que eu tenho para dizer para as pessoas que vivem um diagnóstico como esse? Que decidam viver, que lutem pela vida, que queiram viver. A vida é uma dádiva de Deus e nós precisamos cuidar e preservá-la. Priscila, pelo depoimento, que belo depoimento, né, Carla? Com certeza. Você que também acompanhou a Priscila? Sim, nós somos amigas e como eu tinha vivenciado o câncer um pouquinho antes, ela me chamou para ir à igreja dela, para dar uma palestra. Ela estava ainda muito machucada, e um dia ela olhou para mim e disse assim: você não faz noção do que o seu apoio faz de diferença para mim, né? Você é um exemplo. E justamente por eu lidar com muita naturalidade, né? Porque a princípio, ali, quando você recebe o diagnóstico, a questão da mastectomia assusta, né? E hoje, como mulher mastectomizada, eu posso dizer, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu não me senti em nenhum momento lesada, eu não chorei. Se eu disser que eu derramei uma lágrima, eu minto. E a Priscila acompanhou, nós fizemos tratamento com a mesma oncologista em Vitória, os mesmos médicos. Então a gente criou um grupo no WhatsApp para a gente trocar figurinhas, e outras amigas, nós decidimos fazer pinturas juntas. A questão é não ficar sozinha, é não se fechar mediante aquele diagnóstico, é você entender que tem tratamento. E as minhas pacientes, elas falam muito assim: por que eu? A primeira pergunta é essa, né? Aí eu devolvo a pergunta: por que não você? Né? Será que você não é forte o suficiente? Então é importante você encontrar a força que você tem. Né? Todas as pessoas têm dificuldades. Não é porque eu estou passando por um câncer que eu sou mais infeliz ou eu sou menos afortunada, muito pelo contrário. Eu hoje posso dizer que o câncer me ensinou muitas coisas. Tirou proveito de uma situação adversa, né? Muitas, muitas. Hoje, a gente leva a vida de uma outra forma. A minha família, nós crescemos. Que bom. Né? Por isso essa necessidade de dividir com as pessoas, porque as pessoas estão tão machucadas. Verdade. E ouvir depoimentos assim, né, doutora Raquel, isso também
também ajuda no tratamento até, ouvindo outras mulheres e suas histórias, né? Isso ajuda, contribui também. Sim, elas precisam de um espelho, né? Alguém para olhar e falar assim, nossa, ela conseguiu, ela venceu, eu consigo também. Porque senão é como a Carla falou no início, você só se prende àqueles casos ruins, ai, aquela não deu certo, ai, aquela pessoa faleceu. Então você tem que ter alguém que sirva de espelho, de exemplo, que foi um caso bom, que curou, que deu certo. Aliás, os casos que não dão certo são minoria. Minoria. Bem minoria mesmo. Bem né? minoria. Que bom. Aliás, lembrar, gente, que Linhares hoje concentra referência aqui na região, né? E no Espírito Santo também, com relação ao tratamento oncológico. A doutora Raquel está aqui e pode reforçar essa informação, né? A oncologia ali anexa ao Hospital Rio Doce faz um trabalho magnífico. E a gente não está falando só do câncer de mama, do câncer de modo geral, né? Os diagnósticos e tratamentos via SUS, que é feito ali também, né, doutora Raquel? Agora, o que nos chama a atenção, assim, a gente sabe das sessões de quimioterapia, né, que são necessárias. Infelizmente, a gente não tem ainda aquelas de radioterapia, né, aqui na cidade. Sim, então a única coisa que a gente ainda não tem é a radioterapia, mas que em breve a gente vai ter. A gente já ganhou o aparelho de radioterapia, então é o tempo só da construção, mas quimioterapia temos, imunoterapia temos também, cirurgia todos os tipos, hormonioterapia também todos os tipos. Ou seja, em alguns casos, daqui a um tempo não vai precisar a paciente sair daqui para ir para Vitória. Não vai precisar, porque a Uniso só precisa sair para fazer a rádio, que ela dura 30 dias no máximo. E fora isso, todo o restante a gente tem, inclusive a reconstrução de mama. Então, a boa notícia é que agora a gente já tem a reconstrução pelo SUS. Boa notícia, né, Carla? Com certeza. Importante. E como é que foram essas viagens para Vitória? Porque são cansativas, né? Até porque o tratamento ele traz um cansaço também. Sim. Na primeira vez que eu descobri o câncer, eu tratei em Linhares. Foi muito tranquilo. Tudo em Linhares. Foi. E na segunda vez eu resolvi ir para Vitória. E era muito tranquilo as idas, porque, na verdade, eu não senti a quimioterapia como as pessoas, em geral, sentem. Para vocês terem uma noção, eu nunca vomitei, eu não sei o que é ficar em estado caído, triste, eu não sei, eu não vivi, eu trabalhei a quimioterapia toda, né? Eu tive a minha vida normalmente, a diferença que a minha rotina foi alterada pelas idas à Vitória ou Só idas isso. na oncologia em Linhares. Só essa a alteração que eu tive. Fora isso, a carequinha que eu curti pra caramba. Foi muito gostoso ficar careca. E tá de cabelo novo aí, né? Cortei ontem, já tava grandão. Não é necessário ter medo de ficar careca, muito pelo contrário, eu curti. As pessoas riem por eu falar, mas quem me acompanhou sabe do quanto eu achei legal ficar careca. Não é ruim assim como as pessoas imaginam. Foi um pouquinho constrangedor por algumas vezes eu estar andando aqui no centro da nossa cidade, eu entrar em algumas lojas e não ser atendida porque eu estava de lenço. Gente, que coisa, né? Isso foi um pouco constrangedor. Mas fora isso, foi muito tranquilo. Aliás, esse programa existe para isso, para a gente levar informação, porque às vezes a falta de informação leva a esse tipo de preconceito também. Eu não sei nem por que alguém deixaria de atender o outro pelo fato de estar com lenço na cabeça. Mas, enfim, não vamos aqui fazer juízo de valor nesse aspecto. Doutora Raquel, e a gente vê assim, uma evolução muito grande nessa questão do diagnóstico, tratamento muito eficaz nesse sentido, né? Sim. Então, primeira coisa que a gente tem que enfatizar é que toda mulher, a partir dos 40 anos, fazer mamografia anualmente, porque dessa maneira consegue diagnosticar muito precoce tumores de próximos de 1 centímetro, que são muito pequenininhos e que vai ficar curado com certeza. Com relação ao autoexame, a gente não é uma recomendação assim de fazer o autoexame para ter o diagnóstico. Por quê? Se você esperar um nódulo até ele ser palpável, você vai diagnosticar ele mais tardinho. Pode ser que não consiga sentir esse nódulo a tempo, né? A tempo. Então, por isso que a gente pede para fazer mamografia, que você vai pegar um nódulo menor. Então, o que a senhora recomenda? O exame do toque da mama ali, junto com Isso, junto com clínico? uma forma de autoconhecimento, de conscientização, para você procurar alguma alteração na sua mama. Não pode se fiar só nisso, porque se você for esperar você sentir, você vai diagnosticar mais tardio. Na mamografia, você vai conseguir diagnosticar antes de ser um tamanho passível de palpar, né? Que bacana, gente. E o serviço de saúde está aí, tem esses serviços também via SUS, as pacientes procuram, e é importante fazer esses exames todos os anos, conferir como é que está,
para, né, não correr esse risco. E descobriu, não é motivo de desespero, como disse aqui a nossa convidada, a doutora Carla. É um momento de ter serenidade e buscar o tratamento. Olha, o bate-papo das 6 hoje muito interessante, falando sobre o Outubro Rosa. Você, claro, manda aí sua mensagem pelo 996224547. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o nosso bate-papo das 6, agradecendo pela sua audiência, né? Hoje fazendo aqui um bate-papo, trazendo o Outubro Rosa, esse mês tão importante. Aliás, o ano inteiro é importante a gente falar sobre o câncer de mama, né? Mas esse é o ponto alto, é uma data escolhida especialmente para falar sobre a prevenção, sobre os cuidados, né? Quero agradecer ao nosso amigo Pagotto, está aqui lembrando, o homem dos seguros, né? Da Pagotto Seguros, lembrando aqui, doutora Raquel e doutora Carla, esclarecendo ele, é do ramo de seguros. Segundo ele, hoje temos seguro de vida com cobertura antecipada para paciente com câncer, né, para fazer o tratamento. Acho que é um momento importante, porque muita gente tem essa dificuldade financeira, reconstrução de mama, tem a cirurgia plástica, né, que tem um custo alto. Eu acho que é uma situação que traz um auxílio muito importante. Obrigado, Pagotto, pela contribuição aqui, tá? E lembrar também que as pacientes portadoras de qualquer tipo de câncer têm direito a sacar o FGTS, isenção de imposto de renda. Importante. E tem auxílio também na compra de carro, na isenção de PVA. Então, são alguns benefícios não, de uma contrapartida que é muito necessária, né? Afinal de contas, a pessoa é diagnosticada com... É uma doença grave, né? Tem tratamento, tem cura, alta chance de cura, e vem numa hora importante, né? Aí ele diz aqui também o seguinte, quando a pessoa melhora, ela terá também um certo valor para viajar e outras coisas mais. Isso é muito importante, né? Vamos ouvir mais depoimentos? Então, deixa eu pedir a nossa produção aqui para colocar o depoimento da Maria Esther, que também nos enviou gentilmente, né, atendendo aqui a um pedido da Carla, um vídeo contando a sua história. Maria Esther. Do dia que eu descobri o câncer, a doença, até o dia da minha cirurgia foram 30 dias. Mas nesses 30 dias foram muito difíceis para mim, porque acho que para toda mulher que passa, que descobre, a gente fica meio sem chão. É como se um buraco abrisse e a gente entrou dentro desse buraco. Mas nesses também 30 dias, 30 dias muito cruciais para mim, que é onde que eu decidi o que eu ia fazer. Eu sei que muitas mulheres também têm uma certa dificuldade, mas um ponto muito positivo para mim nesses 30 dias até chegar à minha cirurgia foi a minha, né, assim, a meu autoestima. Graças a Deus sempre fui uma pessoa muito positiva, muito para cima, muito alto astral e principalmente a fé que eu tenho. Então isso me ajudou muito, né, aonde que nesses 30 dias eu pude avaliar e decidir o que seria de mim. Né? E eu decidi vencer, eu decidi lutar, correr atrás, né, para que essa doença não me vencesse, e eu sim vencesse, né, essa doença. Obrigado, Maria Esther, pelo depoimento, né? Ela falando ali do alto astral. Cada ser humano reage de uma forma diferente, naturalmente, a um diagnóstico desse, né? E ela citou a fé ali também, né, Carla? Acho que é um ponto fundamental no tratamento. Sim, a fé, ela faz com que a pessoa acredite num ser superior, em Deus, que esse ser, ele é capaz de curar, ele é capaz de restabelecer, de fortalecer. Isso faz uma diferença muito grande. O apoio da igreja também faz uma diferença muito grande. Eu costumo aconselhar as minhas pacientes a procurarem um psicólogo, né? Não só para quem está fazendo terapia, mas para os familiares, para que eles tenham também essa condição de fornecer esse apoio, essa rede de apoio, porque no meu caso, por exemplo, quando eu fiquei careca pela primeira vez, o meu pai foi parar na UTI. Porque ele não conseguiu lidar com a ideia da filha, que sempre foi tão cabeluda, estar com câncer. Então,
toda a família sofre. Toda a família fica envolvida. E esse apoio da igreja, dos amigos, essa pessoa se sentir amada, faz uma diferença muito grande. Doutora Raquel, a senhora falou sobre os exames a partir dos 40 anos, né? Isso. E com relação às mulheres que têm um fator genético, tem ali na família uma avó, uma tia, um parente que teve a doença, é preciso fazer isso antes? Como é que é? Então, o que a gente recomenda, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a partir dos 40 anos e anualmente, só reforçando que o Ministério da Saúde ele preconiza a partir dos 50 anos e bianualmente, porque ele lida com estatística, e estatisticamente é mais comum a partir dos 50. Então, por isso que ele disponibiliza isso pelo SUS gratuitamente a partir dos 50. Mas quem tem algum caso na família, o ideal é que procure 10 anos antes desse caso. E cada caso é um caso. Por isso que a gente aconselha, além de a consulta anual com um ginecologista ou mastologista, para que a paciente possa ser examinada pelo médico, fazer os exames, que às vezes não está no momento ainda da mamografia, mas pode realizar um ultrassom de acordo com as alterações apresentadas pela paciente. Por isso que consulta anual com o médico, além da mamografia. Esse autoconhecimento, pelo que eu estou vendo, ele é fundamental, né? A mulher se conhecer, Sim. né? Questão de alteração hormonal, né? Além de palpar nódulo na mama, algum nódulo na axila, alguma descarga papilar, né, saída de secreção pelo mamilo, alteração na pele da mama, além de outras coisas, às vezes palpa linfonodos, né, ínguas em outros locais que podem ser outros tipos de tumores, a pele, câncer de pele é o mais comum, né, no Brasil, de uma maneira geral no Brasil. Então, alguma lesão que não está cicatrizando, então é fundamental se conhecer. É um sinal ali de que algo está errado, né? Isso. Ô, Carlos, o seu diagnóstico, como é que foi assim que você deu aquele estalo? Eu comecei a sentir algumas diferenças. Eu sentia muita dor de cabeça e eu comecei a perceber a pele da minha mama diferente, né? E eu comecei a namorar aquilo ali, ver como é que tá. Observar, Fui no médico, fiz os exames, só que deu tudo negativo. Foi a gravidez que desencadeou aquilo ali. Foi a questão do hormônio. Porque existem aqueles cânceres que eles crescem a partir de uma descarga hormonal. Então, eu acredito que o que aconteceu ali foi realmente a gravidez que desencadeou todo aquele processo. O hormônio é como se fosse um combustível para ele, é isso? Sim. Doutora? Por isso que cresce tão rápido assim? A maioria dos tumores de mama, eles são receptores hormonais positivos, receptor de estrogênio e progesterona. Então, o aumento desses hormônios estimula. Por isso que também, às vezes, se fala tanto da reposição hormonal prolongada, ser um dos fatores de risco para câncer de mama. Olha que interessante. Inclusive, a minha mãe, ela foi diagnosticada com câncer de mama e o fator foi exatamente esse. Aquela questão de reposição hormonal, já bem depois do tempo que ela já poderia ter parado. Olha, tá vendo como que uma coisa tá ligada à outra, né? Isso. Acaba afetando. A Maria Esther falou ali, doutora Raquel, que entre o diagnóstico e a cirurgia foram 30 dias, né? Em alguns casos é muito rápido, né? É bem rápido. Tem que ser rápido, principalmente porque se você demora mais, uma pessoa que poderia já operar, às vezes vai ter que fazer uma quimioterapia para fazer diminuir e depois operar, para a gente conseguir fazer uma cirurgia conservadora. O SUS estabelece para a gente que a paciente deve esperar no máximo por 60 dias. Porém, quanto antes, melhor. Esperar em que sentido? Tempo Entre um diagnóstico e iniciar o tratamento. Mais cirurgia que isso, não ou pode quimio, esperar. Não pode esperar. Gente, é um cuidado que é importante. A produção, vou pedir mais um vídeo aí, mais um depoimento, né? Mais uma pessoa, mais uma paciente que nos mandou aí, passou pelo tratamento, a Marilza Chaves. Obrigado, Marilza, por participar conosco. Vamos acompanhar. Eu tive câncer em 2007, eu retirei o quadrante da mama, fiz a quimioterapia, perdi todos os cabelos. Em 2009 voltou novamente, aí eu retirei toda a mama e fiz quimioterapia novamente, fiquei careca também, mas mesmo assim eu nunca desisti da minha vida, porque eu creio no Deus qual pode dar vida. E do mesmo jeito eu quero deixar para vocês que estão passando por essa situação, ou talvez receber um diagnóstico de um resultado de um câncer, que tenha fé em Deus, seja valente no tratamento, tenha fé, porque a nossa fé, a Bíblia diz que ela é o fim e o fundamento das coisas que nós não vemos e esperamos. Então espera em Deus,
que a vitória de vocês virá. Como eu tive a fé em Deus e venci 2, agora estou no 3º, depois de 11 anos, voltou o câncer novamente na outra mama. Eu fiz a retirada da outra mama, estou passando por tratamento de quimioterapia e Deus tem me sustentado. E da mesma forma eu tenho certeza que Deus ele sustenta cada um que está passando por essa situação, ou que vai passar, ou que recebeu um diagnóstico que tem um câncer, um tumor, mas confia no Senhor, porque o Deus, ele dá vitória. O Deus, ele é os médicos dos médicos por excelência. Obrigada, Marilza, né, pela participação conosco. Que depoimento, né? 3 vezes, doutora Raquel. Não é fácil, né? Não é fácil. E a Marilza tem essa característica, assim, eu tenho o prazer de cuidar dela também. Ela é sempre assim, com essa alegria, né, com essa força de viver, e isso é fundamental. E ela reforçando ali a questão da fé, Carla, mais uma vez, né? Caminhando junto aí com a ciência, né? A Marilza, ela é um exemplo. A gente que convive com ela, né, a doutora Raquel sabe disso, ela é um exemplo. E a fé inabalável que ela tem, eu me arriscaria em dizer que resolve uns 80%, né? Ou até mais, sim, porque eu também tive essa fé e a minha vida é um milagre hoje, eu sou consciente disso. Então, Deus é fundamental, principalmente quando você está lutando para você sobreviver. Que bacana. Olha, você, Carla, o paciente também, quando recebe um diagnóstico disso, a fé ela é muito importante, é fundamental. Agora, um acompanhamento psicológico também, certamente, traz uma ajuda e tanto, né? Com certeza, é fundamental. Por quê? Porque você vai lidar com a morte, né? Você vai estar lidando com a possibilidade de você morrer. Porque quando você recebe o diagnóstico, não necessariamente você vai morrer. Quantas pessoas sobrevivem ao câncer? Quase sempre não, mas né? Você precisa lidar com a morte. Você vai, às vezes, conhecer, como aconteceu comigo, de você conhecer uma pessoa durante a quimioterapia, quando você voltar na próxima quimio, aquela pessoa já foi. Como que você lida com isso? Como é que você tem equilíbrio para você tratar da sua ferida quando você olha para o lado, aquela cadeira de quimioterapia está vazia? Então, além de você precisar lidar com as suas dores, você vai ser confrontado com a morte, não necessariamente daquele mesmo câncer que você está enfrentando, mas às vezes outros tipos de cânceres que estão ali fazendo quimioterapia com você. Então é importante esse suporte psicológico, é importante você ter um profissional para estar te orientando, para estar fazendo com que as coisas fiquem mais fáceis para você, esse turbilhão de emoções. Para nós mulheres, por exemplo, a questão da imagem, não só ficar careca, como, por exemplo, a quimioterapia faz a gente inchar, né? Eu ainda estou toda inchada, né? Você tem toda aquela mudança no seu organismo. Se você não tem ali aquele amparo para você saber lidar com todas essas mudanças, além do peso da medicação, da queda de cabelo, é uma criança em casa angustiada, um pai angustiado, temendo a perda da esposa, temendo a perda da filha. Então, se você parar para você pensar, é uma corrente que você precisa aprender a lidar com tantos altos e baixos. E aí tem que estar todo mundo unido, com muita força para vencer. Exatamente. Né? Veja bem, doutora Raquel. Então, é uma equipe multiprofissional, né? Além com a psicologia, que ela é extremamente, ela é fundamental. A nutrição, né? Essas Sem pacientes dúvida. precisam ter o acompanhamento nutricional, terapia ocupacional. Ela não pode viver 24 horas pensando no câncer. Tem que ter outros afazeres. Essa coisa de ficar pesquisando no Google. Nossa, é horrível. É péssimo, é né? péssimo, porque só vê as catástrofes. Ninguém acha os casos bons, só acha os casos ruins. E acha que vai ser a mesma coisa com ela, né? E a gente, claro, o diagnóstico, a gente não está dizendo que é fácil, né, gente? Mas morrer todo mundo vai, e às vezes por coisas, né? Por outras muito doenças, outros sérias. motivos, causas externas, quanta gente morre de acidente de carro, né? Exatamente. Você está na rua caminhando e isso pode ocorrer. Então tem que ter muita força, né? Vamos ouvir mais um depoimento ou vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo, né? O intervalo rapidinho, nós voltamos com o nosso último bloco e o último depoimento de hoje da Jocelene, que também gentilmente nos mandou um vídeo contando a sua história de luta, né? Vencendo o câncer de mama. Voltamos já.
Bom, já voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje do Bate-Papo das 6, né? Nesses minutos finais. Já vamos pedir logo o vídeo da Jocelene Sanches, que também nos enviou uma participação no Bate-Papo de hoje, falando sobre o Outubro Rosa. Meu nome é Jocelene. Eu vim falar para você, mulher, a importância de você fazer o exame seu de rotina. Porque foi através dele que eu peguei o diagnóstico de um câncer de mama. Foi no início de 2017. E quando eu peguei aquele resultado, parecia que eu estava vivendo um pesadelo. Mas graças a Deus, as coisas, com muito apoio da minha família, dos meus amigos, a gente vai superando. Eu não precisei da quimioterapia, eu não precisei de fazer a radioterapia, porque eu peguei ele de forma precoce, mas eu tive que fazer mastectomia. Em junho de 2017 eu fiz a mastectomia, em novembro eu já fiz a reconstrução de mama. E hoje eu faço uso do tamoxifeno e levo minha vida normal. Já tem 3 anos que eu estou tomando esse medicamento e pedalo, faço a minha vida, tudo que eu fazia antes eu faço hoje. Então, meu recado para você, mulher, não deixa de fazer o seu exame, porque é de forma precoce que as condições do seu tratamento vai ser bem melhor. E se você está vivendo isso hoje, o meu recado é: não desanime, não fica triste, tudo vai passar. Porque a palavra de Deus diz, todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. Hoje eu posso perceber como que eu saí muito mais fortalecida de tudo isso que eu enfrentei. E estou enfrentando, mas estou bem, levo a minha vida normal. Então, um beijo no coração. Muito obrigado, Jocelene, pela contribuição, né, pela participação, pela sua história também, e toda essa autoestima, né? Ela disse 2 palavras ali que eu achei importantes demais, né? Tudo vai passar, né? Acho que tudo tem um tempo, né? O início do tratamento, o fim, né, doutora Raquel? E quando elas recebem um diagnóstico, a ideia é de que assim, é interminável, de que vai demorar muito, de que tem muita coisa para fazer, mas passa tão rápido e é tão natural, assim, passou a cirurgia, ufa, passou a quimio, ufa, passou a rádio, ufa. São etapas, né? E tudo vai se resolvendo, tudo passa. E aí a gente até estava comentando aqui sobre a ressignificação da vida, dos valores, né? E a gente tem que aproveitar tudo que a gente tem de bom da vida, porque tudo passa, inclusive as coisas boas. Então, as coisas ruins passam e as boas também. Então, vamos aproveitar. O câncer não é significado de morte, de invalidez, nada disso. É vida normal. A Carla enfatizou aqui que ela fazia tudo durante o tratamento dela, e isso é muito possível. Essa é a nossa realidade, inclusive. É a minoria que não evolui bem, que às vezes, né, não tem o esperado, mas a maioria tem tratamento e é possível a cura. É focar no que tem de melhor, né, Carla? O ponto positivo, que tem jeito, que tem tratamento, né? A gente precisa entender que tudo o que acontece na nossa vida é para que nós possamos aprender alguma coisa, né? E aí, o que o câncer vai me ensinar? Não, o câncer não me ensina nada, pelo contrário. Na época que eu fazia quimioterapia, eu li um livro, e esse livro, o título é justamente esse, O que o câncer me ensinou. Então, é possível aprender, é possível crescer, é possível você mudar a sua visão de vida. Eu tenho uma paciente que estava em processo de divórcio, e o câncer uniu o casal. O câncer trouxe de volta aquela paixão que eles imaginavam que havia se perdido. Então, é importante a gente entender que o problema é grave, sim, mas ele terá proporções imensas se eu der essa proporção a ele. Por isso que é importante o equilíbrio, é um conjunto de coisas. E a gente tomar cuidado para nós mesmos não nos boicotarmos ao longo do tratamento. Esse comprometimento com o tratamento é fundamental, né? É fundamental. Como a gente falou, é um tratamento longo que necessita de empenho, né? O apoio de toda a família, porque são muitas etapas a serem cumpridas. A nossa amiga também citou ali o esporte, você tinha falado da alimentação, tudo isso vem para agregar valor ao tratamento, né? Sim. Dentro do possível, claro, naturalmente. E vamos enfatizar também que são esses fatores também, eles previnem o câncer. Sim. 30% dos cânceres poderiam ser evitados com hábitos de vida saudáveis, não fumar, não beber, praticar atividade física, manter o peso adequado.
lógico que se eu fizer tudo isso eu não vou ter câncer? Não, mas diminui a sua chance, né? Pode contribuir para não Contribui tenha bastante para que não tenha. Doutora, a nossa amiga Jocilene falou ali de como foi o tratamento dela. Isso depende muito, varia de pessoa para pessoa. Ela disse que não fez nem quimio nem radioterapia. Como é que funciona isso na prática? Então, a decisão sobre retirar ou não a mama é de acordo com o tamanho do tumor. Então, os tumores pequenos, em geral, aqueles de até 3, 4 centímetros, de acordo com a proporção da mama, que não ultrapasse 20% do total da mama, é possível realizar um tratamento conservador de tirar só uma parte da mama. Os tumores maiores do que esse tamanho, com uma proporção que, assim, é 40% da mama, se a gente tirar metade da mama, esteticamente é pior do que você tirar a mama toda. Então, você acaba optando por retirar a mama toda. Com relação à quimioterapia, além de ser de acordo com o tamanho do tumor, é de acordo também com outras variáveis, tipo receptor de hormônio, se ele é positivo ou não, se tem índice de proliferação maior ou não, que é o Ki67, se é HER2 positivo ou não. Então, são uma série de fatores que avalia isso. E com relação à rádio, toda vez que não se retira toda a mama, é obrigatória a realização de rádio, e toda vez que é um tumor mais avançado também, maior do que 5 centímetros, ou que tem linfonodos comprometidos, os linfonodos da axila, também é necessário a realização de rádio. Então, para cada caso é um caso. Não tem como se comparar, não dá para comparar com alguma outra pessoa, porque cada caso é um caso, é uma enormidade de variáveis a serem avaliadas. Bom, a senhora citou aí a questão da alimentação. Enfim, tem uma série de questões que ajudam a prevenir, né? Esporte, alimentação adequada. Não fumar, não beber, evitar essas situações, né? Claro que com tudo isso é possível que ainda, né, haja o diagnóstico, né, Carla? Imagino que você tinha todas esses cuidados, mas enfim, o importante é isso, é também chegar ao tratamento com disposição, né? Porque se chegar debilitada, aí a situação fica pior, né? Sim. Tem que estar sempre com hábitos de vida saudáveis. Para suportar também o tratamento. E o importante é que mesmo que você tenha uma vida saudável e você é diagnosticado com o câncer, a maneira de você passar vai ser diferente. Imagino. Porque você tem a qualidade de vida. Então, vem o tratamento, mas você vai lidar de forma mais saudável. Gente, olha, infelizmente o nosso tempo está acabando, temos os minutos finais aqui. Carla, queria agradecer muito a sua presença, lembrar que ela também está escrevendo um livro aí, nessas histórias todas, né, Carla? Sim, sim. E obrigado por compartilhar a sua história, né, e o seu lado do trabalho profissional também como psicóloga. E queria que você deixasse uma mensagem para quem recebeu hoje aí o diagnóstico, alguns dias, e está aí com a cabeça cheia de caraminholas. Olha, entenda uma coisa, o pior já passou, que é receber o diagnóstico. De agora para frente, cabeça erguida, se dedicar ao tratamento, seguir as orientações médicas, procure um profissional sério, procure um psicólogo e entenda que você é capaz, sim, de vencer o câncer. É possível vencer o câncer. E se for necessário, se você ouve o médico dizendo que você terá de fazer químio, rádio, mastectomia, não vá para o Google. Entenda que a sua história será a sua história. E vai depender muito da sua maneira de encarar a vida, é que vai ditar o caminho pelo qual você vai passar. Então, erga a sua cabeça, assim como eu venci e tantas outras venceram, você também é capaz de vencer. E procure pessoas que vão te dar suporte, amigos, procure uma terapia, como por exemplo a pintura, para que possa você estar num grupo, para você estar sendo assessorada, conversando, rindo. E uma curiosidade, quando eu fazia quimioterapia, uma amiga minha sempre levava um brigadeiro para quimioterapia. E aí nós passamos a brincar que a terapia tinha gosto de brigadeiro. E aí eu quero te fazer a pergunta, qual será o gosto da sua quimioterapia? É você quem faz, né? Exatamente. Obrigado, Carla, pela presença. Doutora Raquel, mais uma vez, obrigado pela participação conosco. Lembrar que o exemplo da Marilze, né, e de todas essas mulheres aí que superaram a doença, vem superando, deixar uma mensagem final aí.
Então, e a minha mensagem é de diagnóstico precoce, porque assim a gente consegue tratar adequadamente. Então, todas as mulheres, a partir dos 40 anos, que façam mamografia anualmente, não consigo pagar, vá até o seu posto de saúde, entre 40 e 50 anos, a diferença é só que você vai ter que passar na consulta com o médico do posto e pedir a requisição. A partir dos 50, você sequer precisa passar na consulta, você tem direito à realização da mamografia. E uma consulta anual com o seu médico, ou com o ginecologista, ou com o clínico, para que você possa ser examinada de uma maneira geral, fazer o seu preventivo, examinar todo o restante do corpo. Essa é a minha mensagem, diagnosticar precoce, porque é possível o tratamento, é possível a cura. O quanto antes, melhor. Obrigado às duas pela participação, viu? Obrigado a você que nos acompanha sempre aqui na TV Sim, no nosso programa Bate-Papo das 6, e a você, mulher, e aos homens também, nós não citamos aqui, mas há um índice pequeno, mas existe, de câncer de mama também no homem, né? Existe. 1% dos casos é no homem, e o tratamento é igual, a forma de diagnosticar é igual, e também é possível a cura. Olha, 1% é pouco, mas é possível, né? Pode acontecer. Gente, obrigado pela companhia. Tem reprise desse programa neste sábado pela manhã e agora no domingo à tarde, aí, finalzinho de tarde, para quem nos acompanha, a reprise desse programa veiculado ao longo da semana. TV Sim, canal do Espírito Santo. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.